Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Nessa aula de agora, eu vou falar um pouco sobre taxonomia para vocês. A taxonomia é a área da biologia responsável pela classificação biológica, certo? Então, assim, taxonomia é formado pela união de duas palavras, uma taxo, que vem de taxis, que significa ordenação, e nomia, que vem de nomos, que significa regra. Então, vocês já viram aí, né? Regra de ordenação. Aí já dá mais ou menos uma ideia do que a taxonomia faz. A taxonomia não faz só classificação. Tá? Ela é o ramo da biologia, ou subárea, ou disciplina, como vocês preferirem, que é responsável por identificar os seres vivos, por descrever, né, seres vivos novos, espécies novas que nunca se viu, né? O que alguns podem chamar de catalogar, certo? Catalogar. Vai ser responsável também por nomear e por classificar os seres vivos. Classificar você já sabe. Então, identifica, descreve, nomeia, classifica. Isso é responsabilidade da taxonomia, ou seja, do taxonomista. Tá? Ela vai classificar os seres vivos como? Vai agrupar, tá? Os seres vivos, vai agrupar os organismos em grupos que a gente dá o nome de taxos. Taxo é qualquer agrupamento de organismo com base em semelhanças fenéticas. Tá? Então, o taxonomista ele vai utilizar características fenéticas para estar realizando esse agrupamento. Então, assim, o conceito de espécie-chave para o taxonomista é o conceito fenético. Eu falei isso quando eu estava falando sobre conceito de espécie. E o taxos vão ter diferentes níveis. Basicamente, são 7 categorias ou 7 níveis taxonômicos. Tá? Basicamente, por quê? Porque às vezes a gente tem, para alguns grupos, tá, taxonômicos, algumas categorias ou nível taxonômicos intermediários. Mas basicamente são 7. Vou mostrar agora para vocês quais são. O mais amplo de todos é o reino. O reino vai agrupar filos. Tá? Então, dentro do reino vão ter vários filos. Os filos vão estar agrupando classes. Então, dentro de cada filo, a gente tem várias classes. As classes agrupam ordens. E as ordens agrupam famílias. Dentro de cada ordem, a gente tem várias famílias. Dentro de cada família, a gente tem vários gêneros. E dentro dos gêneros, a gente tem várias espécies. Tá fazendo raciocínio contrário, a gente tem o quê? Que um conjunto de espécies semelhantes entre si são agrupadas em gênero. Conjunto de gêneros com organismos semelhantes é agrupado em família. E por aí vocês podem fazer o raciocínio até chegar em reino. Tá? Esta classificação é a classificação hierárquica de Carolus Linnaeus. Linnaeus é um famoso naturalista que foi responsável por criar essas categorias e por classificar, nomear, descrever várias espécies presentes na natureza na época dele, aí no século XVIII, né, que já eram conhecidas na época dele. A classificação mais utilizada hoje em dia compreende 5 reinos. Tá? Grupa os organismos em 5 reinos. Um reino monera, o reino protista, o reino fungi, o reino plante e o reino animalia. Plante, tá faltando um L aí entre o P e o A, tá? É plante. Agora eu vou usar aqui como exemplo o reino animalia, tá? São os animais, para exemplificar as outras categorias taxonômicas, os outros taxos, tá? Então, assim, ó, animalia agrupa vários filos, tá? E aí eu trouxe alguns deles: polífera, quinidária, plateumintes, nematoda, cordata, anelida, artrópoda, equinodermata e molusca. Você vai estudar isso aí, esses filos todos nas zoologias, tá? Filo agrupa o que? Classe. Aí no grupo, aqui ó, no cordata, vou botar aqui o apontador. Cordata, eu vou fazer um recorte. Cordata tem várias classes, eu trouxe 4 aqui. Anfíbia, reptília, aves, mamália. Classe agrupa o quê? Ordens. Então, a classe mamália tem aqui, ó, cetácea, quiróptera,
primates, carnívora. As ordens agrupam famílias. Em carnívora a gente tem aqui, ó, Canidae, Ursidae, Hyaenidae, Felidae. E as famílias agrupam gêneros. Então, Felidae a gente tem aqui, ó, Pantera, Leopardos, Puma, Felis. E gêneros agrupa por fim quem? As espécies. Então, aqui em Felis a gente tem várias espécies, entre elas Felis silvestre, Felis nigripe, Felis margarita e Felis catus. Quem é o Felis catus? Quem é o Felis catus? O gato doméstico. Olha aí, o nosso exemplo. Classe Felis catus é o gato doméstico. Se eu perguntasse para vocês, agora que eu mostrei isso tudo aí, qual a classificação taxonômica do gato doméstico? Quando eu pergunto isso, eu quero saber qual é a espécie, qual é o gênero, qual é a família, qual é a ordem, qual é a classe, qual é o filo, qual é o reino. Então, assim, se eu perguntar qual a classificação taxonômica do gato doméstico, aí vocês têm que dizer Felis catus é a espécie, Felis é o gênero, Felidae é a família, carnívora é a ordem, mamália é a classe, cordata é o filo e animalia é o reino. Em resumo, olha aqui, tá vendo? De baixo para cima nós temos aqui, ó, cada um dos níveis taxonômicos da classificação de Felis catus, gato doméstico. Espécie, observe, espécie vai estar agrupando vários indivíduos semelhantes entre si, né? Características fenéticas, tá? Aí o gênero Felis, dentro do gênero Felis vai ter várias espécies de Felis. Aí já além do gato, já tem mais um organismo aqui. Família Felidae, vai ter vários gêneros. Vocês percebam o seguinte, quanto maior o nível taxonômico, maior o número de organismos agrupados dentro dele, né? E mais diferentes a gente vai ter, porque a gente vai ter, né, níveis, agrupamentos diferentes. Então aqui, uma coisa importante, Linnaeus, além de ter criado aí, né, essa categoria, essa classificação hierárquica em níveis taxonômicos que a gente acabou de ver, ele também criou regras para nomear as espécies. E agora vocês vão aprender as regras de nomeação das espécies e a partir de agora não estará mais perdoado você escrever espécies, o nome das espécies de forma errada, tá certo? Porque vocês vão ser biólogos e vocês precisam saber escrever o nome das espécies de forma correta, para não passar vergonha. As espécies são nomeadas pela nomenclatura binomial. O nome já está dizendo, né? Ó, bi2, nomeal regra. São regras onde existem dois nomes. Toda espécie, todo nome científico de toda espécie deve ser composto por duas palavras. Olha aqui, exemplo, vocês já viram, Felis catus. São duas palavras. Toda espécie tem que ter duas palavras no nome. A primeira palavra a gente diz que é o epíteto genérico. Por que epíteto genérico? Que vai remeter ao gênero. Tá? Então, além de Felis catus, né, além de catus, vão existir outras espécies que têm o mesmo primeiro nome. É como se o primeiro nome fosse sobrenome, né? E catus é o epíteto específico. É o que vai determinar qual é a espécie dentro daquele gênero. Então, são sempre dois nomes. O primeiro determina o gênero e o segundo especifica, né? Diz qual é a espécie dentro daquele gênero. Regras. Vamos ver todas as regras de escrita de nome científico. A primeira regra. O gênero, que é o epíteto genérico, o primeiro nome, deve ter sempre a primeira letra maiúscula. Então, vocês veem aqui, ó. Nós temos dois nomes. O gênero tem que vir com a primeira letra em maiúsculo sempre. E o epíteto específico, a primeira letra sempre em minúsculo. Todas as letras em minúsculo. Todas.
Mas no gênero, a primeira letra tem que ser maiúscula. Os nomes devem ser escritos em latim ou com palavras latinizadas. Você pode usar uma palavra no português, mas você vai ter que latinizar. Aí você vai ter que ver as regras de latinização de palavras. Tá? O taxonomista já sabe, já está esperto sobre isso, né? E se vocês quiserem saber, dá uma procurada no Google, tá? Então aqui, ó, exemplo, Eulema atleticana, tem um cara que trabalha com um grupo de abelhas chamada Eulocine. Ele gosta de utilizar palavras latinizadas. No caso dessa Eulema atleticana aí, ó, ele torce pelo Atlético Mineiro, então ele não podia botar Eulema atlético. Ele tinha que latinizar, então ele botou Eulema atleticana em uma das espécies de Eulema que ele descobriu. Outra espécie de Eulema, ele quis homenagear a filha aí, ó. Então Euglossa Jaqueline. Né? Não pode botar Jaqueline escrito direto, tem que latinizar. Então ele latinizou Euglossa Jaqueline. E vocês vão ver um bocado de exemplo assim, viu? A gente querendo homenagear, taxonomista querendo homenagear alguma coisa. Esse mesmo cara aí descobriu uma Euglossa, colocou Euglossa Bazinga. Eu não sei como é que escreve, mas ele queria homenagear aquele seriado Big Bang Theory, que ele gosta muito. Então, assim, você pode usar qualquer palavra, mas tem que latinizar. Né? O nome deve ser destacado do resto do texto. Nome científico sempre destacado, gente. Sempre destacado do resto do texto. Quando a gente usa texto impresso, está fazendo no computador, o nome científico tem que vir em itálico. Se por acaso o seu texto tiver em itálico, o nome científico, todo o texto tiver em itálico, você já estiver escrevendo em itálico, é um título, subtítulo, eu botei o subtítulo em itálico, então você vai tirar o itálico do nome científico, tá? Então ele tem que estar em destaque. Se você estiver escrevendo com letra normal, no impresso, você põe o nome científico em itálico. Se por acaso naquele trecho você estiver usando itálico, aí você tira o nome científico do itálico. Quando você está escrevendo na mão, a gente não tem como colocar itálico, né? Então você sublinha. Sublinha o nome científico. Mas você tem que sempre destacar o nome científico do texto. Por quê? Porque é em latim. E qualquer palavra em outra língua a gente tem que destacar do texto. E nome científico, em especial, você tem que destacar. Para se referir a um gênero como todo, sem determinar a espécie, você vai usar o nome do gênero mais SP no final. Olha o exemplo aí, ó. Felis, tá em itálico, e SP. Eu não sei qual é a espécie. Ou eu quero falar do gênero todo, ou eu não sei qual é a espécie. Eu sei que é do gênero Felis, mas eu não sei qual é a espécie, então eu coloco SP. Tá? Bota SP. E quando a gente está fazendo estudos, a gente costuma fazer muito isso. Às vezes a gente precisa enviar para o especialista determinar a espécie. A gente consegue chegar até gênero, mas não consegue determinar a espécie porque é difícil. Aí a gente tem que mandar para um especialista daquele gênero. Mas a gente sabe que tal organismo é muito diferente de um outro organismo. Aí você pode botar SP1, SP2, SP3. E aí depois que o especialista mandar para você a resposta de qual espécie é, você muda e põe o nome definitivo. Pronto. É só isso que a gente tem para falar aqui para vocês, que eu tenho para falar para vocês sobre taxonomia. Até mais!